vamos ministrar sobre o ministério do Espírito Santo. E Paulo, de uma maneira muito tremenda, ungida e inspirada, vai colocar a diferença entre o ministério da lei e o ministério do Espírito Santo. Aleluia. Com ousadia própria de um colérico, que era Paulo, ele fala de uma maneira ímpar, reveladora. E que tomara que você receba a mesma revelação no teu espírito. Aleluia, Jesus. Porque isso é o mover profético. É quando você recebe a revelação no teu espírito e assume isso como uma verdade e pratica o que você recebeu no Espírito de Deus. E é muito notório que Paulo tinha um absoluto interesse que a igreja soubesse aquilo que ela havia recebido pelas mãos do Todo-Poderoso de Israel. E diz assim na carta de 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 7. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória ou passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito que você recebeu? Quem toma posse disso? Aleluia. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, olha, eu amo o jeito que Paulo fala, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que, diga-se de passagem, está sobre nós essa noite. Aleluia. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificada por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório ou passageiro foi para a glória, aí ele continuou com essa forma expressiva de falar, muito mais é em glória o que permanece. E eu repito, está sobre nós essa noite. Aleluia. Tendo, pois, tal esperança, eu, Elisa Trindade e o apóstolo Paulo usamos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era passageiro ou transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, o Espírito é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Por isso você não está preso. Você está livre, porque você tem o Espírito Santo. Mas todos nós que estamos hoje na Pagiel, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Você recebe isso? E somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo está fazendo uma afirmação que eu imagino que fez com que ele corresse risco de sua própria vida. Porque imagina ele falar só esse trechinho diante dos judeus que eram idólatras de Moisés. Agora, além dele romper com os judaizantes, além dele romper com os costumes da lei mosaica, ainda ele vai um pouco além. E por que ele vai um pouco além? E ele não vai na sua carne, ele vai porque ele recebeu uma revelação extraordinária. E ele não só recebeu essa revelação, como ele vive, ele pratica, ele respira, ele investe tempo, ele se desgasta, ele se gasta, Aleluia. Ele se entrega, ele se rende a essa revelação. E qual é a revelação? A revelação de que ele é um espírito habitado pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, eu falo com muita ousadia,
Porque ele não está falando de uma coisa que ele ouviu falar, ele tá falando de uma coisa que ele vive, que ele tomou posse, que faz parte da realidade dele. E aí ele fala, o que ele tem é superior ao que Moisés tem. E por que ele fala isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que a lei de Moisés não podia aperfeiçoar nem seus ministrantes, ou seja, não adiantava pegar o bode, pegar o carneiro, pegar o bezerro, levar lá na pedra, matar, fazer todo aquele ritual, porque eles não eram transformados. Aquilo era um ritual que apontava para algo mais perfeito, que era a vinda de Jesus Cristo. E Paulo diz, por que nós somos superiores? Porque Jesus se revelou a nós, coisa que ele não fez para Moisés. Então nós temos uma revelação completa, plena, preenchida. Aleluia. Na época de Moisés vinha por porção em algumas pessoas. Algumas vezes caía o Espírito Santo sobre a congregação, mas quem era realmente influenciado era Moisés, eram os profetas escolhidos. Não havia a efusão do Espírito Santo, o compartilhar, a impartição do Espírito Santo para todas aquelas vidas. Por isso que agora o apóstolo Paulo está dizendo, o que nós temos é diferente, porque nós temos a revelação completa. Jesus se manifestou em carne. E agora eu quero fazer uma comparação com vocês, igreja. Eu penso que ele estava falando com a igreja primitiva com muita ousadia. E ele fala assim, eu quero fazer uma comparação. Veja vocês, se mesmo a lei mosaica, que era limitada, que não aperfeiçoava os ministrantes, que era apenas uma sombra de um futuro vindouro, essa mesma lei se manifestou em glória, de maneira que o rosto de Moisés, ao receber a lei, começou a resplandecer, mesmo sendo uma coisa limitada. É isso que o apóstolo Paulo quer chamar a nossa atenção. Imagina o ministério do Espírito, que não é passageiro, que não é transitório, mas que permanece para sempre e executa toda boa justiça, que transforma a pessoa numa nova criatura, que revela a plenitude da presença de Deus, que revela a palavra falada por Deus por inspiração. Imagina se o ministério do Espírito não excederá em glória ao ministério da lei, porque o ministério do Espírito agora é perfeito, ele foi dispensado para mim e para você, ele está disponível para mim e para você, ele foi derramado em mim e você. Eu posso dizer ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas notícias aos mansos, e a abertura de prisão aos presos, e restaurar os contritos de coração. Irmãos, o Espírito de Deus está sobre nós. Aleluias. Aleluia. E esse é o maior presente, é a maior dádiva, é o maior milagre, é a maior revelação. E qual é a boa notícia do Evangelho? Que cheia do Espírito Santo, eu saio da hemodiálise para poder compartilhar. Eu saio da minha casa, que eu amo estar com as minhas 3 gatas. Eu amo estar no meu sofá. Eu amo estar no meu apartamento. Eu amo morar em Santo André. Eu adoraria ficar dentro da minha casa, mas eu tenho uma boa notícia, irmãos, e eu tenho que compartilhar essa boa notícia. E qual é a boa notícia? O Evangelho consiste na revelação de Jesus Cristo, que disse para nós, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o apóstolo Paulo corrobora com essa revelação, dizendo, ora, o Senhor é Espírito. Então, se o Senhor é Espírito e Jesus falou que eu sou Espírito, qual é a boa notícia? Que agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu tenho alta compatibilidade com Deus. Porque Ele é Espírito e eu sou Espírito,
enviou o seu Espírito para habitar no meu espírito, irmãos. Glória. E essa é a maior bênção que você pode ter. Por quê? Porque nós não tínhamos isso antes. Adão pecou, Adão desobedeceu. E Deus falou, se você comer dessa árvore, você vai morrer. E a Bíblia diz que Eva foi enganada, comeu do fruto, deu para o seu marido e caíram duro na mesma hora. É isso que está escrito? Não. Eles não morreram na mesma hora. Porque essa morte que Deus estava falando era um desligamento do espírito de Adão em primeiro lugar. O espírito de Adão foi desconectado, irmãos. Você imagina o que isso significa? Nós, nenhum teólogo ou cientista ou estudioso que se debruce horas e horas sobre a Bíblia não sabe, nem pode explicar o que era Adão antes da queda. Nós temos apenas um vislumbre do que ele era. Há teólogos que dizem que ele era vestido de glória. Há teólogos que dizem que ele voava. Há teólogos que dizem que ele usava todos os compartimentos do cérebro, como nós nunca ousamos ou imaginamos usar hoje. Melhor do que um computador. Por quê? Porque ele estava infinitamente conectado com Deus. Ele era um com Deus. E isso foi perdido por causa da desobediência. Ele se esvaziou dessa glória por causa do pecado, irmãos. E a partir do pecado original, todos os homens nasceram desconectados com Deus. É por isso que até criança precisa confessar Jesus como Salvador. Porque, irmãos, Jesus é a única maneira de conexão com Deus novamente. Jesus é a única maneira de religar os fios que foram desconectados. Porque está escrito a nosso respeito o seguinte, que nós, no primeiro Adão, fomos feitos almas viventes. Mas no último Adão, a saber, Jesus Cristo, eu fui feito espírito vivificante. E isso é tremendo, irmãos, porque foi ativado o meu espírito, e o meu espírito foi recriado, o meu espírito foi ressuscitado. A partir do momento que eu recebi Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio habitar em mim e religou o meu espírito com o meu Deus. E agora a essência divina está dentro de mim, realizando uma obra milagrosa. E essa obra milagrosa se chama novo nascimento, se chama nova criatura. E essa nova criatura é cheia de santidade e justiça. Essa nova criatura é perfeita. Essa nova criatura goza de paz que excede toda a compreensão humana. E a obra do Espírito Santo sobre mim é tão extraordinária que a partir do momento que o Espírito Santo veio morar em mim, eu compreendi o céu. Eu nunca fui no céu, mas eu afirmo categoricamente que ele existe. Aleluia. Porque há uma revelação dentro de mim gerada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu nunca vi Jesus em carne e osso, mas eu afirmo que ele existe. Porque é uma certeza, uma convicção gerada pelo Espírito Santo dentro do meu espírito. Aleluia. Eu nunca fui capaz de amar criatura alguma, porque eu não conhecia o que era amor. Não recebi isso, nem na minha infância. Recebi de maneira meia boca, porque os meus pais eram absolutamente doentes. Mas hoje eu sou capaz de amar entranhavelmente os meus irmãos, porque o Espírito Santo gerou em mim um amor sobrenatural por gente que eu nunca nem via face, pelos de perto, pelos de longe. E eu digo como o apóstolo Paulo, quem é que se perde que eu não sofra junto? Por quê? Porque o Espírito Santo gerou em mim o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E Ele está gerando a mente de Cristo no meu consciente, no meu inconsciente, no meu subconsciente. Esse é o poder do Espírito Santo, irmãos, de tornar o pecador um santo homem de Deus. E esse Espírito quer se apoderar de você. Irmãos, essa é a nossa... Nós temos a maior mensagem do mundo, porque nenhuma outra religião oferece o Espírito Santo. Nenhuma outra religião está sob influência do Espírito Santo. Nenhuma outra mensagem é corroborada pelo Espírito Santo.
Santo. Apenas aqueles que vivem para Jesus Cristo, se renderam a Jesus Cristo e amam ao Senhor Jesus Cristo, têm direito de receber o Espírito Santo e tornarem-se pessoas santas. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: o que está sobre nós é superior, irmãos. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. E receber o Espírito Santo, em primeiro momento, é uma atitude de fé, porque eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Salvador, e Ele envia o Espírito Santo para me instruir acerca da salvação. E quando o Espírito Santo se introduz no meu espírito, eu tenho a máxima responsabilidade de mantê-lo dentro de mim. É uma questão de manutenção. E a manutenção é feita, irmãos, através de uma revelação. A primeira revelação é o que Jesus disse: eu sou Espírito. Existem cristãos que não estão conscientes dessa condição. Eles não sabem ou vivem como se não soubessem que são um Espírito. E é por isso que eles privilegiam a carne. Eles alimentam bem a carne, eles vestem bem a carne, eles mimam a carne, eles fazem harmonização facial, eles colocam silicone, eles fazem exercícios, eles vão para a academia, eles comem as melhores comidas. Por quê? Porque eles amam a sua carne. E nada disso é errado, entenda o que eu estou dizendo. O fato é que quando a gente tem a revelação de que somos um espírito, o investimento é em outro nível. O investimento é de outra maneira. Glória a Deus. A comida é outra. Hoje eu tive essa experiência, sabe? Eu tenho procurado viver com essa revelação. Eu sou um espírito. Então quando o diabo me traz um prato, eu olho bem para a cara dele e falo: você está enganado. Eu sou um espírito. Às vezes ele vem com uma tentação e eu olho bem na bola dos olhos dele e falo assim: você está mexendo com a pessoa errada. Eu sou espírito. Aleluia. Ele não tem outra alternativa a não ser sumir na minha frente. Irmãos, quando está escrito na palavra: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, isso é real. Aleluia. Eu tenho visto demônios fugirem diante da minha presença. Eles não aguentam, não é porque, nossa, há uma superioridade, não, é porque o Espírito Santo habita em nós. E essa revelação eu agarrei. Eu não quero viver de outra maneira. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou nessa revelação, eu sou espírito. Só que ontem eu me desgastei muito. E eu queria ter acordado às 5 da manhã. Eu amo acordar às 5 da manhã. Para mim é um horário assim maravilhoso de conexão com Deus. E o Espírito Santo tem me chamado às 5 horas da manhã. E eu planejei, né? Fui dormir muito tarde ontem, fui pregar em Cotia, voltei. Falei assim: vou dormir, mas 5 horas eu levanto para ter com o meu Senhor. Porque 5 horas da manhã não tem intervenção, não tem WhatsApp, não tem gato pedindo ração, não tem ninguém me perturbando. É eu e ele e eu sou do meu amado é meu, e ninguém se intromete nessa relação. E aí planejei, deitei, dormi. Mas irmãos, eu até vi o Abner levantando para ir fazer o serviço dele na presbiteriana. E era 7 da manhã. E aí eu fiz assim, ele: ai mãe, tchau, eu beijo. Apaguei. Você sabe que hora que eu acordei? Que raiva. 11h59. Ai, que raiva. Eu falei: carne sua infeliz, você me paga. Por quê, irmãos? Porque a carne odeia que você anda no Espírito. A carne compete abertamente, frontalmente contra o Espírito. É por isso que você planeja o jejum e falha miseravelmente. É por isso que você planeja a vigília e falha miseravelmente. É por isso que aquilo que você quer fazer, você não faz. E o que você não quer fazer, você tem a maior facilidade de fazer. Porque a carne detesta o Espírito.
E aí eu disse, carne sua nojenta, você sabe o que eu vou fazer? Eu não vou almoçar. Eu não vou fazer nada a não ser orar o resto do meu dia. E graças a Deus eu estava sozinha na minha casa e eu pude passar a tarde inteira com meu Jesus orando em línguas e meditando na palavra e produzindo conteúdos espirituais para um povo que está esperando e orando pelos enfermos, porque eu podia fazer muitas coisas, mas eu fiquei com pirraça santa. Quem compreende o que eu estou pregando? Glória a Deus. Eu fiz uma pirraça santa, não fiz uma macarronada. Eu não fui até o shopping comer como geralmente eu faço no final de semana. Eu não fiz nada. Eu plantei o meu pé no Espírito e disse, Jesus, Aleluia. ativa o meu Espírito. Aleluia. Irmãos, por quê? Porque nós estamos debaixo de uma revelação. Eu estou imbuída de uma responsabilidade de despertar as pessoas para essa revelação. Porque chega de crente andando na carne. Você recebe essa palavra no seu espírito? Glória a Deus. Profetiza para o seu irmão e fala, irmão, sai da carne, entra no espírito. Você é espírito. Você é espírito, pastor. Glória a Deus. Se Aleluia. compreende isso? E o Espírito Santo, se o ministério da lei veio glorioso, muito mais excederá o ministério do Espírito. E por isso que Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés que punha um véu, ou seja, punha um impedimento para que o povo de Israel não visse o fim daquilo que era passageiro. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, nós não somos como Moisés que punha um véu, punha um impedimento. Não, nós com cara descoberta queremos refletir esta glória que é a habitação do Espírito Santo dentro do meu espírito, irmãos. Aleluia. Não põe impedimento. Qual é o véu? O véu é a religiosidade. O véu é a sua vaidade. O véu é o orgulho religioso. O véu, irmãos, é a infantilidade. O véu é a meninice. O véu é a incredulidade. Mas o apóstolo Paulo diz assim, nós sem véu algum vamos refletir a glória do Senhor. Eu quero profetizar neste mês de abril. Você vai refletir a glória de Deus no seu rosto. As pessoas olharão para você e saberão que você está andando legitimamente com o Espírito Santo. Você recebe essa palavra? As pessoas saberão que tem alguma coisa muito diferente acontecendo no seu interior. Talvez elas não sejam capazes de mensurar, de sondar, de fazer anamnese, de compreender, porque só os espirituais discernem os espirituais. Os carnais não podem, irmãos, alcançar isso, porque é sobrenatural. Eu quero declarar, o seu rosto vai brilhar no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho engraçado. Glória a Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma revelação que o Espírito Santo me falou. Eu achei tremendo. Ele disse, Elisa Trindade, existem 2 reinos, não existem 3 reinos no planeta, existem 2 reinos. É o reino do grande amor de Deus, que é o reino de Deus, e o reino do príncipe deste mundo. Isso está escrito em praticamente todas as cartas de Paulo. É uma revelação aberta. Há uma dualidade e uma guerra entre os 2 reinos. Os 2 reinos são espirituais. E os 2 espíritos, porque Deus é espírito, Satanás também é espírito, os anjos são espírito, os demônios são espírito. E todos esses espíritos precisam de um espírito para se manifestar. Precisa de um corpo. Os demônios precisam de um corpo para matar, roubar e destruir. A gente vê isso todos os dias. Os próprios criminosos, quando são presos, eles chegam, porque o diabo usa eles, sai fora, eles vão presos, se dão mal, e eles mesmos falam, não sei o que aconteceu, eu nem vi, o diabo me tomou, e nem adianta mais, porque eles são condenados, vão para a prisão perpétua, a pena de morte, enfim, acontece várias coisas com as vítimas do diabo, não é?
Porque eles precisam de um corpo. A gente vê pessoas praticando necrofilia, que é uma coisa absurda. A gente vê pessoas praticando canibalismo, que é uma coisa animalesca, e se isso não for demoníaco, eu não sei como é que chama. Não é verdade? Por quê? Porque esses espíritos precisam de um corpo. E eles encontram este corpo, irmãos, quando a pessoa está em pecado, não é? Então os demônios entram. No reino do Senhor Jesus é a mesma coisa. Ele precisa de um corpo para se manifestar. Para manifestar o quê? A sua glória, cura divina, libertação, batismo com o Espírito Santo, transformação. O que o apóstolo Paulo acabou de escrever aqui que a gente leu, o Espírito é o Senhor. E o Senhor é o Espírito. Então, ele precisa de um corpo para manifestar essa glória. O fato é que os crentes acreditam de uma maneira muito equivocada que eles podem ser carnais e que está tudo bem. E isso é uma doutrina demoníaca. Porque não existe isso de você ser carnal e ser salvo. Ser carnal e dar frutos. Ser carnal e agradar a Deus. Porque está escrito que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, irmãos. Você compreende o que eu estou pregando? Aleluia. Então a carne não pode entrar no reino de Deus, ela não pode tomar posse do reino de Deus, carne e sangue não herdam o reino de Deus, então logo nós precisamos sair deste lugar da carne. E nem ficar acreditando, eu sou carnal, mas eu vou evoluindo, eu vou progredindo. Não, existe algo muito definitivo. Tanto o reino de Satanás como o reino de Jesus Cristo, eles operam por intermédio de um ponto, que é a morte. Os dois reinos precisam de morte. Eu sei que parece muito estranho que eu estou te pregando, mas se você tomar posse dessa palavra, a sua vida vai ser transformada. Glória a Deus. Glória a Deus. De verdade. Eu sei que às vezes eu prego, as pessoas ficam com uma cara assim, tipo de planta, que será isso? É de passar no pão, é de comer. Porque a igreja está tão acostumada a receber outro tipo de palavra, de incentivo, que ela acha até estranho quando a gente fala de coisas espirituais. E eu já até estou acostumada com essa reação. Eu achei interessante que ontem meu filho foi para ele está associado com a presbiteriana, e ele foi numa reunião de obreiros lá da presbiteriana. Foi muito engraçado. Ele falou: mãe, eu fiquei assustado. Porque tinha um pastor para ser admitido, e a senhora sabe como é que eles admitem pastor? Além do seminário teológico de 8 anos, eles têm que passar por uma banca. Então, no primeiro momento, eles vão dirigir um culto. Você vai entender onde eu quero chegar. Eles vão dirigir o culto e a banca vai assistir. E ele vai pregar. E quando ele terminar de pregar, a banca vai falar abertamente, publicamente, onde ele errou. E ele falou: mãe, e eu vi o pastor que ia ser admitido, eu até toquei piano para ele, para fazer o momento dele ser maravilhoso. Só que a banca acabou com ele. Por quê? Porque ele veio com uma mensagem motivacional. E eu estou falando de presbiteriano, gente, é o povo mais frio que você possa imaginar. Eles não têm fervor algum, não acreditam em dom espiritual, dom de língua, mas nunca. E aí, veja só, o pastor começou a dar uma mensagem motivacional. E a mensagem dele, sabe qual foi, pastor Márcio? Insista e persista. E ele repetia isso como um jargão. E ele falou: mãe, aquele homem tem um pé no pentecostalismo. E ele se deu mal. E eu fiquei pensando nas minhas mensagens, que são muito assim, eu acho estranho, porque o que Deus me mandou pregar, e às vezes eu vou nos congressos, eu fico perdida. Eu falo: meu Deus, eu acho que eu vou estragar a festa do povo. O povo não vai conseguir rodar nem sapatear com o que eu estou falando. Mas eu preciso te dizer o que eu estou te dizendo. Aleluia. E aí a banca falou para o pastor presbiteriano o seguinte: teve um dos caras lá, os bambambam, que se levantou e falou: eu tive uma experiência muito negativa com a sua mensagem. E eu gostaria que você explicasse teologicamente o que é insista e o que é persista. E se você estiver falando com uma pessoa que vive na carne,
e ela entender que é para ela insistir, persistir no pecado. Você não foi categórico, nem teológico, e nem claro na sua posição. A minha experiência é muito negativa, porque faltou evangelho na sua pregação. Aleluia. Eu falei, Jesus. Ele falou, mãe, você já pensou se nós pegássemos os pregadores pentecostais e fizéssemos uma banca? Se batesse no liquidificador não sobrava um. Quem compreende o que eu estou dizendo? Amém. Glória Mas a eu Deus. louvo a Deus, porque a igreja está acordando para o fato de que o que interessa são as coisas espirituais, irmãos. Aleluia. E as pessoas estão na carne achando normal. Elas acham normal ser carnais. E aí, por que os dois reinos operam na morte? Satanás precisava que o homem morresse. E morresse onde? Foi óbito físico muito tempo depois do pecado. Que Adão viveu quantos? Centenas de anos, né? 700, foi uma coisa assim absurda, né? Que nem se vive hoje. Então ele não morreu na hora, mas o que morreu? O espírito de Adão foi separado de Deus. Então Satanás, para ele entrar na vida de uma pessoa, ele precisa que essa pessoa tenha um espírito morto. Essa pessoa não pode ter o espírito ressuscitado pelo Espírito Santo. Porque se a pessoa tiver o espírito ressuscitado pelo Espírito Santo, é impossível que ele entre e ele possa usar essa pessoa. Então o reino das trevas Aleluia. opera em 3 pontinhos. Quem consegue? Quem falou? Quem falou? Morte. O reino das trevas opera em morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a inclinação da carne, segundo as cartas do apóstolo Paulo, é morte. Então esse é o reino das trevas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele opera em morte. Agora o reino de Deus não é diferente, gente. Ele também opera em morte. Só que se Satanás quer a morte do espírito, Jesus quer a morte da carne. Quem recebe essa palavra? Amém. O Espírito Santo só pode ser evidenciado onde a morte está operando abertamente na carne. É por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer: eu trago essa mortificação na minha carne para que a vida de Cristo seja manifestada em todos os lugares. Por isso que ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu estou morto para o mundo e o mundo para mim. Por quê? Porque o reino de Deus precisa que a tua carne esteja absolutamente mortificada pelo Espírito Santo, através da fé na crucificação de Cristo. Porque você tem que ter muito claro que você é espírito e a tua carne tem que estar morta. Glória a Deus. E quando a gente traz essa revelação para alguém, é muito interessante que a pessoa fala assim: pastor Márcio, eu acho que eu estou morrendo, mas ontem eu ressuscitei. Mas de vez em quando eu vou morrendo de novo. Eu acho muito engraçado. Eu falei: então você não é um servo de Deus, você é um zumbi. Você é um walking dead. Você compreende que não existe essa possibilidade? Ou você está morto, ou você está vivo. E se você estiver vivo na tua carne, é impossível que o ministério do Espírito Santo se manifeste gloriosamente, como está escrito Aleluia. em 2 Coríntios capítulo 3, que diz assim: o ministério do Espírito muito mais excederá em glória. E eu quero declarar: ele vai manifestar essa glória dentro de você. Glória a Deus. Quem Aleluia. recebe essa palavra? Glória a Deus. O mês de abril é o mês da gente manifestar a glória do Espírito Aleluia. Santo, irmãos. O Espírito Santo quer respirar. O Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo quer se revelar. Mas para isso precisa ter a operação da morte na tua carne. Conduz a tua carne para a cruz do Calvário. E não vai morrendo. Porque senão a gente acha um desfibrilador e te ressuscita para Cristo. Quem compreende o que eu estou pregando? Eu acho tremendo essa Glória a revelação. Deus.
Porque o apóstolo Paulo diz assim: nós estamos refletindo como um espelho a glória do Senhor e somos transformados. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo precisa ter liberdade de gemer dentro de você. Glória. Porque ele foi enviado como consolador, ele foi enviado como instrutor, é ele quem testifica quem é Jesus, é ele quem opera a santificação, é ele quem opera a regeneração, é ele quem conhece o teu futuro, é ele quem revela o oculto, profundo, escondido, é ele quem sabe onde está a tua resposta, é ele que conhece o endereço que você tem que ir. É ele quem sabe quando e onde você deve andar. E ele quer se revelar para você. Quem toma posse dessa palavra, Aleluia. respeite o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Alice é o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, ele vai dizer: aquele que está em Jesus Cristo, aquele que recebeu o Espírito do Senhor, é um com o Senhor, irmãos. Aleluia. E é uma coisa assim, até pesada isso. Porque quando ele fala que você é um com o Senhor, ele está se remetendo à relação sexual, que é a coisa mais íntima que pode acontecer no corpo de um ser humano. É ele se unir a outro ser humano. E agora Paulo vai dizer que no mundo espiritual isso é absolutamente real. Eu sou uma com o Espírito Santo. Aleluia. Porque ele veio morar dentro de mim, esclarecer quem eu sou. Porque nós somos muito equivocados a respeito do que a gente é. Tem gente que acha assim, que é a mosca do cocô do cavalo do bandido, não é? E aí o Espírito Santo vem e revela: não, você está sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Aleluia. Você será uma cópia de Jesus Cristo. Glória. Você será uma impressão 3D de Jesus Cristo. Você vai ser um holograma de Jesus Cristo. Você vai estar associado com Jesus Cristo. Você vai receber poder de Jesus Cristo. Aleluia. Você vai ser curado por Jesus Cristo. Você recebe isso no teu espírito, irmãos. Aleluia. Você é espírito. E por isso que o diabo não pode te aprisionar, irmãos. Porque você foi ressuscitado. Milagrosamente ressuscitado. Aleluia. Você estava terrivelmente morto em Adão. Mas se por um homem entrou a morte, pela obediência de um só homem entrou a vida. E eu vim aqui profetizar a vida do Espírito no teu espírito. É por isso que a gente tem força, irmão, de passar horas e horas e horas em oração. É por isso que nós temos força, irmão, de nos debruçar em cima da Bíblia Sagrada e decodificar as suas palavras santas. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. Ele está fazendo uma obra em mim e através de mim. Ele veio morar para gerar o fruto do Espírito dentro de mim. E ele veio sobre mim para me dar dons espirituais, a fim de que eu possa efetivamente e de maneira definitiva ajudar as pessoas a sair das garras do diabo. É para isso que servem os dons espirituais, irmãos. Para que as pessoas saiam das garras dos príncipes deste mundo. E Deus quer ativar essa unção na tua vida. Você recebe isso no teu espírito. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui com essa consciência. Eu sou um espírito. Aleluia. Quando Jesus fala que você é um espírito, talvez você pense assim: mas não é possível. Eu sei que eu sou loiro, eu sei que eu sou moreno, eu sei que ele come arroz e feijão. Como Jesus vem e fala que eu sou um espírito? O que Jesus está querendo dizer, irmãos, é que você tem que privilegiar a parte mais importante da sua constituição. Porque realmente você é constituído de corpo, alma e espírito. Mas o que Jesus está falando? Privilegie o teu espírito. Aleluia. O
fato é que para a carne a gente tem as melhores coisas, a melhor comida, o melhor restaurante. E para o espírito, sabe, pastor Eliane, às vezes a gente dá um pão requentado, uma marmita requentada. Pior, a pessoa quer que eu mastigue e coloque para que ela nem tenha o trabalho da deglutição. Como que eu sei disso? Semanalmente eu recebo mensagem que a pessoa quer que eu venha deglutir por ela. Ai, com quem eu devo casar? Ai, eu devo mudar de emprego? Será que eu devo mudar de casa? Ó, o que eu faço da minha vida? Olha, eu tive um sonho. O que você acha que significa? E eu vou lá saber. Você que tem que saber. Glória. Não. Esses dias eu recebi uma revelação, uma menina lá no interior. Tive um sonho com você, Elisa. E eu estou te mandando a mensagem para você interpretar o sonho. Eu fiquei pensando, poxa, mas se ela teve um sonho, ela já tinha que vir com o prato pronto, né? Eu falei, conte o sonho, minha filha. Sonhei que você e minha mãe estavam na padaria e você olhava para a vitrine e aí vocês iam pedir um sonho doce, e aí o padeiro falava, o sonho acabou. Elisa, o que significa? Ai, que raiva. Eu tenho uma raiva de gente carnal, gente. Gente carnal faz a gente passar raiva. Eu falei, se você que sonhou não sabe, imagina eu. Mas eu vou te dar o meu parecer como profeta. Não significa nada. Porque o meu sonho não acabou. Glória a Deus. Os olhos bobeira. Eu não me conformo. Ainda gasto o WhatsApp, gasto o Wi-Fi para me mandar mensagem. E tempo. Eu não aguento. Não é tempo. E tempo. Ai, Elisa, eu tô namorando fulano de tal. Eu devo namorar. Eu não vou lá saber, criatura. Você é Espírito, você recebeu o Espírito Santo. Quem deve determinar com quem você vai casar é o Espírito Santo, não tem nada a ver com isso. Você acha que eu vou me envolver numa treta dessa? Eu não consegui resolver as minhas tretas. Eu vou resolver a tua treta. Irmãos, não tem condição. O único prazer que eu tenho profeticamente é orar pelo enfermo. Porque o enfermo não tem mais, a medicina não tem. Eu estou orando por mais de 4 cancerosos com metástase em estado terminal em lugar paliativo. E isso eu tenho prazer, de acordar de madrugada, de colocar minha cara no pó, de me desgastar, de mandar versículo, de mandar áudio de oração, de fazer visita, de levar unção, de deixar o Espírito Santo me encher. A esses tais eu tenho prazer. Agora, gente carnal, que não quer investir tempo com o Espírito Santo, vir me perturbar minha mente, mas não vai. Não vai. Quem compreende o que eu estou pregando? Aleluia. O ministério do Espírito, irmãos, ele é muito sério. E as pessoas não levam a sério esse ministério. Mas o apóstolo Paulo diz assim, que ele excederá em glória. Eu quero declarar sobre a tua vida essa glória. E essa glória não vem para brincadeira. Essa glória não vem para adivinhação. Essa glória não é um horóscopo, irmãos. Sabe? As pessoas abrem a palavra. Eu acho muito engraçado. E aqueles que me mandam mensagem assim, uma palavra para mim. Eu sou mãe de Ná. Eu sou a Zorionara. Quem lembra da Zorionara? Não, eu não sou. Eu lembro quando eu era nova, eu recebi um... Não é da minha época, não. Ah, não é não, né? Nelson Rubens. Né? Quem é? Irmãos, eu aceitei Jesus, fui batizada com o Espírito Santo, recebi a graça de profetizar, e aí eu não sabia me mover no dom. Porque eu era nova convertida, eu era uma menina. Então, quando eu fui cheia e as pessoas viram se cumprir as palavras proféticas, minha casa enchia de gente, eu recebia gente em casa naquela época. De manhã, de tarde à noite, de manhã, de tarde à noite. Eu nem vi meus filhos crescer, porque era todo dia gente na minha casa, e culto, e ora, e tira a palavra, e tira a palavra. E aí tinha uma menina chamada Isabel, que toda vez que ela precisava de uma direção, ela vinha na minha casa. Um dia eu encontrei a Isabel na feira. E aí, a Zorionara, né? Eu lá com meu carrinho de feira, aí ela pega e fala assim, Elisa, ainda bem que eu te encontrei. Elisa, tira uma palavra pra mim. Naquela época eu não sabia dizer não. Hoje, com certeza, eu falaria não.
Mas naquela época eu não conseguia pôr limite nas pessoas, né? E aí larguei meu carrinho de feira, andava com a minha biblinha debaixo do braço, abria a Bíblia. Aí saiu assim: eis que a espada descerá e a morte pegará. E aquela coisa, eu fiquei... Foi muito a cara da Isabel. Ela teve a cara de pau, de olhar pra minha cara e falar: ai, irmã, tira outra palavra. Ai, que raiva. Você compreende como as pessoas são carnais, irmãos? E aí quer vitória no mês de abril, pastor. Aí quer que Jesus transforme. Mas está escrito em 2 Coríntios 3 que o ministério do Espírito Santo, ele tem foco, ele não é distraído. O Espírito Santo não tem TDAH. O Espírito Santo, ele não tem falta de concentração. Ele veio com um objetivo, ele tem uma meta. E eu quero declarar que essa meta será cumprida em você. Qual que é a meta do Espírito Santo, irmãos? Ele veio te transformar. Você recebe essa palavra? Aleluia. Ele veio te transformar. Ele tem um objetivo claro. É por isso que ele está batendo na mesma tecla com você. É por isso que ele está tentando te acordar de madrugada. É por isso que ele está te chamando para o jejum. É por isso que ele está te chamando para a oração. Porque ele tem uma meta clara. Ele precisa tirar você da carne e te colocar a imagem de Jesus Cristo. Você recebe isso? Eu quero declarar: Jesus vai te transformar. Transformar. Não é conformar, é transformar, irmãos. É de uma coisa para outra. Da água para o vinho, da treva para a luz, da morte para a vida. Você recebe isso no teu espírito. Agora eu preciso, irmãos, nutrir o meu espírito. Está escrito na carta de Judas que nós precisamos edificar a nossa santíssima fé, que uma vez foi dada aos santos. É você quem edifica. E eu acho engraçado. Aí está escrito assim: como que a gente edifica a nossa fé, a nossa santíssima fé? Orando no Espírito. Aí vem o quebra-pau teológico. Por quê? Reformados dizem: o que é orar no Espírito? É orar com o coração, é orar na mente, é orar a palavra. Pentecostais, o que eles dizem que é orar no Espírito? Orar em línguas estranhas. Irmãos, eu misturo as duas coisas. Orar no Espírito, para mim, são as duas coisas. Eu vou orar em línguas estranhas e eu vou orar com o meu coração devoto. As duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? Como eu edifico meu espírito? De 3 a 4 horas orando em línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo está orando uma oração dentro de mim. E ele vai até Deus com gemidos inexprimíveis, porque eu não sei orar como convém. E se está escrito que eu não sei orar como convém, é que tem uma oração que convém. E qual é a oração que convém? É a oração que o Espírito faz diante de Deus, intercedendo por nós, porque Ele nos auxilia na nossa fraqueza, e Ele ora como convém. Quando Ele ora como convém, Ele entra na mente de Deus, e Ele que conhece a mente de Deus, vem no meu espírito e coloca a mente de Jesus dentro de mim. E é por isso que quando ele está orando, infalivelmente eu vou ter a resposta da parte de Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim, que nós recebemos a nossa resposta quando as palavras dele estiverem em mim e quando eu estiver nele. E essas duas condições só podem serem feitas pelo Espírito Santo. Aleluia. Você recebe isso no teu espírito. Irmãos, nós vamos orando. E o Espírito Santo vem e traz a mente de Cristo. Aí de repente, irmãos, a pombagira cai por terra, a macularia desaparece, Aleluia. a doença perde o efeito, o órgão volta a funcionar e os milagres começam a aparecer. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o ministério do Espírito muito mais excederá em glória. Você recebe essa palavra no teu espírito? O Espírito Santo vai ressuscitar os órgãos, ele vai ressuscitar o seu corpo mortal, ele vai curar a tua alma traumatizada, que é onde estão as traumas, e ele vai vivificar o teu espírito. E aí você vai ter prazer na oração, prazer na santidade, prazer na casa de Deus, prazer de ajudar o próximo, porque é o Espírito Santo que opera tudo isso. Semana passada eu ainda fui receber presente, porque o mês de março foi todo meu. Glória a O pastor Deus. Wilson me deu um vestido
É um vestido que eu jamais usaria, que eu acho que eu não sei, acho que foi, sei lá o que aconteceu com eles. Aí me deu um vestido colado e decotado. Aí eu olhei e falei, a cor é linda, mas o pastor não tem condição. Não, vamos lá na boutique trocar. Aí lá vai eu, o pastor Wilson, tocar na boutique. Cheguei lá, dona da boutique, do mundo, né? Não tinha fé nenhuma, idólatra, confusa, e a funcionária crente. E aí o pastor Wilson saiu, queria né, procurar vestido de mulher, ele ficou meio perdido ali, foi e saiu. E eu fiquei lá com elas, olhando o que eu ia trocar. E aí eu percebi que a menina não era crente, então eu comecei a falar das coisas de Deus. E o Espírito Santo começou a encher aquela boutique. Aleluia. Encher. E a mulher, de repente, falou tudo que ela estava fazendo, ela sentou e falou, não, mas fala. Não, como que é esse negócio de fé? Como que é esse negócio de palavra? Não. Aí eu fui contando. E a gente ficou ali, virou um culto. E foi maravilhoso. Glória a Deus. Aí, de repente, a funcionária que é crente, pastor, ele me abre a boca dela, porque o crente carnal só faz a gente passar raiva e vergonha. Em vez dela se associar comigo e colocar lenha na fogueira, a menina me abre a boca dela e fala assim, ai, mas é muito difícil ser crente. Olha, mas é muito difícil. Ai, que raiva. Aí eu virei assim, ela atrapalhou tudo. Aí a mulher virou e falou assim, ai, é mesmo, né? Olha, ela passa isso e aquilo, porque ela contou todas as provas dela para a patroa. Gente, quando essa mulher vai ser crente só por um milagre. E eu virei para ela e falei assim, não. Difícil é ser escravo do diabo. Difícil é ser viciado em droga. Difícil é ser prostituta. Não, servir a Deus é fácil, é leve, é bom, é glorioso. Aleluia. Aí consegui fazer voltar a conversa na posição original. Gente, como tem pessoas que não conseguem andar no espírito. Você compreende o que eu estou dizendo? Você só aperta a tecla play e ela já vem com toda desgraça falando. Por que a patroa tem que saber que o marido dela trai, que o marido mente, que o marido... Que absurdo! Como que essa mulher vai compreender as coisas de Deus? Porque a outra anda na carne e vem atrapalhar a minha pregação ainda. Se introduzir em vez de dar um adendo glorioso, não, é muito difícil. Então de pôr a mão e falar, Satanás, você pega a tua bagagem e você sai dessa vida. Irmãos, por que eu estou te dizendo isso? Porque o Espírito de Deus, ele é glorioso. Aleluia. E ele quer te encher dessa glória. Aleluia. E ele quer te transformar. Eu quero declarar que o mês de abril vai ser um mês de transformação. Você recebe essa palavra? Aleluia. Mortifica a tua carne. Privilegia o Espírito. Dá atenção ao Espírito. Permita que ele respire dentro de você. Ele só precisa... E é tão fácil, irmãos. Sabe por quê? Você só precisa sair da frente. Sai da frente do Espírito Santo. Ele já está em você. Aleluia. Sai da frente. Quando ele te der uma revelação, não fica racionalizando. Ai, não sei. Teve até um pastor que falou, ai, mas eu não sei como você consegue profetizar. Como que é isso? Que você vai e prega e você profetiza. Eu falei, o segredo é simples, pastor. Eu só saio da frente do Espírito Santo, eu não tenho nada com isso. Eu nem lembro que eu profetizo para as pessoas. As pessoas me procuram. Ai, Elisa, aquele dia Deus te usou. Eu não vou lá lembrar. Eu só saí da frente. E fico assistindo como espectadora o que o Espírito Santo está fazendo. Porque ele só precisa de um corpo. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Ele quer te encher essa noite. Aleluia. Você recebe isso no teu espírito? Aleluia. Vamos ficar em pé? Amém. Eu vim aqui para orar por você. Glória a Que quer ser Deus. revestido desse espírito. Vem Aleluia. aqui à frente. Vamos Glória a orar. Deus.